Já está gravando. E vamos começar, porque o tempo é curto e as reuniões aqui pelo Zoom, quando dá meia hora, elas já começam a pipocar. Como que foi a experiência aí dessas videoaulas? Eu tinha mandado um material que não era meu, né, era terceirizado lá na semana passada. Nessa semana vocês acessaram uma aula que eu mesmo gravei e disponibilizei para vocês aí. Vocês conseguiram fazer os exercícios da área da pirâmide? Sim. Sim, Sim. tranquilo. Até mesmo aqueles lá, né, do tetraedro, tem sempre a formulinha, né, para fazer lá um. Vou dar disponibilizando a tela aqui do livro com vocês, tá bom? Eu vou compartilhar aqui, ó. Temos aqui a pirâmide, as definições de pirâmide, né? Os tipos de pirâmide, classificação, elementos, isso tudo é uma introdução ao que é importante aqui. Pirâmide regular, né? Aí começa já as formulinhas, né? A base, a área da base vai depender do tipo da base, né? Se a base é um quadrado, lado vezes lado, se a base é um retângulo, base vezes altura. Então, a área da base depende muito de qual é a base que tem essa pirâmide, do mesmo jeito que era no prisma. Já as laterais são sempre triângulos, né? Então, aí já começa a entrar, né? Quando a gente vai ver a área lateral, aí entra nessas fórmulas de Pitágoras aqui, né? Entra o G, que é a geratriz, que é o lado do quadrado, que é o lado do triângulo. Então, vou ampliar aqui o desenho. Isso. Então, esse desenho ficou legal aqui. Então, você tem o G aqui, né? No caso, ele é a altura da área lateral. Ok? O M é o lado aqui, né? O lado do triângulo, que é a base. O lado do triângulo, a base do triângulo é a base, é o lado da base da pirâmide. E as laterais do triângulo são as arestas da pirâmide. A gente não usa muito, né? Porque para saber a área lateral é base, que é aqui de A até B, base, vezes a altura, que é o G, dividido por 2. Se ele não der a letra G, mas der base e aresta, você calcula o G fazendo Pitágoras, né? Metade da base é um cateto. A aresta é a hipotenusa e o G é o outro cateto. Tá? Por isso que ele usa aquela formulinha A ao quadrado igual a G ao quadrado mais metade do lado ao quadrado. Essa fórmula é para descobrir a altura do triângulo, que é a letra G, chamada de geratriz também, tá? Por isso que a letra G, ela é a geratriz da pirâmide aqui, que é a altura do triângulo lateral. Aí você descobriu a altura, base vezes altura, dividido por 2, você descobre a área lateral, multiplica pela quantidade de lados, né? Quantidade de triângulos aqui vai depender também da base, como aqui é um quadrado, vai ter quatro laterais aí. Acha a área de uma, multiplica por 4. Complicado, gente? Me dá um feedback aí. Tranquilo, né? Ah, não. Tem outras Ah, formulinhas aqui. professor, a Duda. Oi? A Duda tava pedindo para entrar. É que quando eu compartilho a tela, eu não consigo acessar os participantes. Beleza, descompartilhei. Obrigado. Vão me avisando aí, porque quando eu compartilho, né, daí eu não consigo ver quem está tentando entrar. Vou voltar lá para o compartilhamento. Aí aqui, ó, também tem outra fórmula, né? Aí no caso é quando ele passa o apótema, né? O M aqui é o apótema, H é a altura da pirâmide. Então tem exercício que ele vai fazer o quê? Ele vai passar nesse desenho que eu aumentei,
Em vez de ele passar o lado e a aresta, ele passa o apótema e a altura da pirâmide. Aí, quando ele passa o apótema e a altura, eu tenho que usar a geratriz como sendo a hipotenusa. Aí muda já um pouco. E quando ele passa raio, né? Se ele passar o raio e a altura, eu descubro a aresta. Então, na realidade, depende do problema, eu tenho que usar uma fórmula ou outra, dependendo do que ele me deu, né? Então, tomar cuidado para não confundir o H, que é a altura da pirâmide, com o G, que é a altura do triângulo. O G sempre é maior do que o H aqui, né? Porque esse triângulo está inclinado. Se eu deixar ele reto, ele vai ficar maior que a altura da pirâmide. Uma Ok? dúvida, Ah, o G pode ser a apótema da pirâmide também? é também conhecido como apótema da pirâmide, que é a altura da pirâmide. Na realidade, ele é a altura do triângulo, que é a face lateral. A altura da face lateral é chamada de apótema da pirâmide ou geratriz da pirâmide, depende do livro. Mas ele é a altura da face lateral, apótema da pirâmide. Beleza? Então, H é a altura da pirâmide e G é a altura da face lateral. M aqui é o apótema da base, R, o raio da base, A, as arestas da pirâmide, né, as arestas laterais, e L aqui, M, né, que ele colocou aqui, o L é o lado da base, que também é o lado da base, é a base do triângulo da face lateral. É bastante informação, mas com um desenho dá para se virar bem. E aí depois ele falou um pouco dessa secção aqui, isso aqui a gente não vai usar, tá, gente? Isso aqui é só para vocês saberem que quando você corta uma pirâmide, você forma uma outra pirâmide em cima, né? A parte de cima aqui fica uma pirâmide menor e a parte de baixo chama tronco da pirâmide. A gente não vai calcular as áreas do tronco, a gente vai ficar só nas áreas da pirâmide mesmo. Então, continuando, né? A área da pirâmide é a área da base mais as áreas laterais. Aí você vai ter a área total. A área da base depende do polígono que forma ela. A área lateral é a soma de todos os triângulos, né, que formam a pirâmide. Então, no caso aqui, eu teria 4 triângulos, porque a base é um quadrado. Se for um hexágono, vai ter 6 triângulos e assim por diante, né? E a área total é quando eu somo a área da base mais a área lateral. Aí eu tenho a área total. Beleza? A fórmula do volume, ele parte da ideia do prisma. Então é como se ele pegasse a mesma coisa que o volume do prisma, só que ele mostra aqui, ó, que a pirâmide é 1/3 do prisma. Dentro de um prisma tem 3 pirâmides. Ele faz esses desenhos aí para chegar na fórmula. É tudo dedução, tá? Então, por dedução, o volume de uma pirâmide seria 1/3 do volume de um prisma. E aí ele chega na fórmula do volume, que é igual, bem muito parecido, né? O volume é 1/3 do volume do prisma. Ou seja, quando você for calcular o volume, você vai usar essa fórmula. Tá, o volume é igual base, não, área da base, esse SB nada mais é do que a área da base, vezes a altura, dividido por 3. Tá? Aqui ele coloca de um jeito estranho, mas nada mais é do que a área da base. Então você pega a área da base da pirâmide, multiplica pela altura da pirâmide e divide por 3. É que ele traz tudo separado, parece que é uma coisa de outro mundo. Lembra que o volume do prisma era a área da base vezes a altura? A área da pirâmide vai ser, desculpa, o volume da pirâmide vai ser a área da base vezes a altura dividido por 3. Muito parecido com o volume do prisma.
Tudo bem até aí, gente? Me dá um feedback aí. Sim, tá tudo bem. Qualquer dúvida, vocês me param aqui, abre o microfone de vocês e dá um berro aí. Para aí que eu não entendi tal parte aí, tá? E a gente vai interagindo aí dessa maneira. Tudo bem? Ó, o tetraedro regular, esses exercícios eu passei para vocês fazer porque tem que acessar essas formulinhas aqui. Ó. Eu mesmo não decoro as fórmulas, tá? Eu acesso as fórmulas, porque eu não consigo decorar todas as fórmulas na minha cabeça. Então, a altura depende da aresta. Tá? Então, se ele perguntar qual é a altura do tetraedro, é a aresta raiz de 6 sobre 3. E depois aqui, qual a área do tetraedro? É a área, que é o S, é a aresta ao quadrado raiz de 3. Tá? Eu não consigo gravar todas essas fórmulas. Então, eu passei os exercícios do livro, crendo que vocês iam acessar aqui, está tudo em função da aresta, né? E o volume? Área ao cubo, desculpa, aresta ao cubo, raiz de 2 sobre 12. Então, só adiantando aqui, né? Vamos ver se eu tenho algum exercício. Não tem nenhum exemplo, né? Tem os exercícios lá. Então, num tetraedro regular, a altura é h igual a 2 raiz de 6. Calcule a área. Pô, mas se é 2 raiz de 6, né? Tá lá, né? Tetraedro, altura, 2 raiz de 6. Guarda isso aí. Na fórmula, ele fala que é, H é A raiz de 6 sobre 3. C iguala. Vai ficar A raiz de 6 sobre 3 é igual a 2 raiz de 6. Tá claro isso? Deixa eu mostrar aqui. Professor, não entendi. Então, vou mostrar aqui, tá? Vou compartilhar uma outra tela para vocês ir acompanhando. Tá? Então, Tá. era uma tela de uma explicação aí que... Deixa eu apagar essa daqui. É meio lentinha. Bem, então vamos lá. Consegui. Então, qual que é a fórmula? Ele fala que H é igual, certo? H é igual 2 raiz de 6, né? Oi, Certo, a gente? raiz de 6. Deixa eu entrar aqui no módulo equação para mim poder escrever a equação aqui que eu quero. Então, 2... 2 raiz de 6, certo? 2 raiz de 6. Tudo isso. Vou colocar a barrinha de divisão, tá? Para não ter que... Dividido por 3. Essa é a fórmula, certo? Não. A fórmula é A, né? A raiz de 6 sobre 3. É isso que está aí no livro, a fórmula? Sim. Sim. No exercício, ele falou o seguinte: a altura de uma pirâmide é igual a 2 raiz de 6. Não é não? Deixa eu ver se eu consigo copiar essa figura aqui, para ficar mais fácil. Eu não consigo, só para me complicar. Eu preciso aprender a copiar isso. Tem que marcar. Então, copiar, colar. Então, é isso que está anotando. Ele não colou, você viu, né? Que beleza. Então, vou inserir de novo, tá? Vou inserir outra equação aqui. Depois eu vejo como que faz para copiar. 2 raiz de 6. O que vocês vão ter que fazer, ó, né?
Ele quer saber, a pergunta é qual é a área? Qual a área do tetraedro? Lê para mim aí, que eu estou sem o livro, estou só com o livro digital. Se eu for de novo para a tela digital, eu vou ter que descompartilhar essa. Ah, mas não tem problema, né? Eu compartilho de novo. Então, voltando lá para o livro, nós vamos ter a situação problema. Então, num tetraedro regular, a altura é igual a H igual a 2 raiz de 6. Calcule a área total desse tetraedro. Bem, para calcular a área de um tetraedro, o que eu preciso? A Bia chegou aqui. Para calcular a área de um tetraedro, tá lá, né? A área do tetraedro é igual a H ao quadrado raiz de 3. Certo? Essa fórmula, ó, a área total, ST, lembra que S é o space, a somatória, sei lá o que ele usa, mas é a área. Então, para calcular a área do tetraedro, eu vou ter que saber qual é a aresta. A área do tetraedro, A ao quadrado raiz de 3. Beleza? Então, vamos lá. É isso que ele quer. Ele quer que calcule Oi, Zé. Oi, tudo bem? Desculpa o atraso, minha mãe estava passando mal, eu tive que ir na farmácia correndo. Sem problema. Ela melhorou? Ah, ainda não, né? Mas vai melhorar. Se Deus quiser. Então, ó, a área vai ser A ao quadrado. A ao quadrado raiz de 3, né? Essa é a formulinha da área. Estão acompanhando, gente? Então, ó, altura do tetraedro. A raiz de 6 dividido por 3. A altura que ele passou no problema, 2 raiz de 6. E ele quer saber a área. Para saber a área, eu tenho que usar a fórmula A ao quadrado raiz de 3. É uma outra formulinha. Essas formulinhas, se caso tiver prova, alguma coisa, eu vou colocar essas fórmulas. Eu não quero que ninguém fique decorando, né? Porque nem eu sei de cor todas as fórmulas. Então, essa é a outra forma. Então, essa é uma fórmula. Essa é outra. Oi. Essa área, ela é só do tetraedro? Só para o tetraedro. Tá? A outra lá, a gente tem que fazer para calcular a área da pirâmide, qualquer pirâmide, você vai fazer o quê? A área da base mais a área lateral. Ok? Não tem fórmula. Você tem que pegar lá, se a base é um hexágono, você vai ter que calcular a área do hexágono da base. Depois calcular a área do triângulo que forma uma lateral e multiplicar por 6, porque o hexágono tem 6 triângulos. E depois somar a área da base mais a área lateral. Ok, Bia? Tá. Agora, no tetraedro tem essas formulinhas aí. Né? E aí o que acontece? Tem esse problema. Ele passou lá. Um tetraedro tem altura 2 raiz de 6. Qual é a sua área? Você tem que descobrir com o valor de A. Você vai igualar essas duas aqui, ó. Você vai fazer isso aqui, ó. Tá? Vai ficar assim, ó. A raiz de 6 sobre 3 é igual a 2 raiz de 6. Você tem que isolar quem? Qual incógnita que a gente vai ter que isolar, gente? Nessa equação? O A. Não quero saber qual é a aresta? Bem, tem raiz de 6 dos dois lados. Corta as raízes, né? Porque essa raiz está multiplicando, vai passar dividindo, vai sumir, não vai? Sim. Ou não? Sim, né? Sim. Então vai cortar ela. Cortei do lado de cá. Esse vai ficar 1 sobre 3, tá? Vai ficar assim, ó, A igual a 1/3. E do outro lado também, cortei do lado de lá. O 3 que está dividindo, como que vai passar para o outro lado? Multiplicando. Então vai ficar A é igual a 2 vezes 3. A igual a 6. 6. Descobri que o A vale 6. Ele quer saber qual é a área. No lugar do A aqui, ó, bem, esse Tem A 6. minúsculo, tá?
É que eu coloquei... Lembrando que... é que não sai o A minúsculo aqui no meu computador. Agora saiu. Então, ó, lembrando que, gente, que esse A que está aqui é a aresta, tá? Ó. E o A maiúsculo é a área. É que no livro vem como S, né? A maiúsculo área, A pequeno aresta. Eu vou substituir. Qual vai ser a área dessa pirâmide? Quem sabe 36, raiz de responder, 3. pode responder. 36, raiz de 3. Raiz de 3. Raiz de 3. Tá? Então, nesse exercício específico, ele deu a altura, tá? Ele deu a altura, eu descobri a aresta e joguei na fórmula da área. Tá? Nesse aqui foi isso que ele fez. Nos outros, ó, a aresta de um tetraedro mede 12. Calcule a altura. 12 raiz de 3, 12 raiz de 6 sobre 3. E a área? 12 ao quadrado, raiz de 3. É só substituir. Quando ele já der a aresta, é só substituir na fórmula. Muito fácil. Agora, aqui não. Aqui ele deu a altura, né? E aí, aqui, a soma das medidas de todas as arestas de um tetraedro é 72. Bem, se ele é um tetraedro, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 arestas. 72 dividido por 6, 12. Cada aresta mede 12. Como que eu vou calcular a altura? A altura é aresta raiz de 6 sobre 3. 12 dividido por 3 dá 4. Então, no exercício 49, a altura vai ser 4 raiz de 6. O problema foi o exercício 50, que ele deu a altura e pediu a área. Ele não tinha dado a aresta. Quando ele dá a aresta, é bem mais fácil. Ó, nesse aqui, ó, exercício 46, já é diferente, ó. Calcule a área lateral de uma pirâmide triangular regular, ou seja, é um tetraedro cuja aresta lateral mede 13 e o apótema da pirâmide mede 12. Nesse aqui, vocês vão ter que usar as outras fórmulas, tá? Esse não tem jeito, ele quer a área lateral. Se ela é uma pirâmide triangular, ela tem 3 triângulos, 3 faces laterais. Calcula a altura da lateral, tá? Aí tem que usar a outra ideia aqui, ó. Ele passou o apótema, certo? Eu estou colocando esse desenho só para explicar o outro. Nesse aqui ele colocou o apótema e a aresta, ok? Estão acompanhando, gente? Então eu tenho aqui, ó, o apótema e a aresta. Beleza? Sim. Eu vou ter que calcular a altura, ó. Com o apótema e a aresta, estão me ouvindo? Sim. Sim. Com o apótema da base e com a aresta, eu consigo calcular o quê? Vamos ver. O que vocês acham? O apótema da base de O até M, ó. Vou aumentar aqui. A De área O lateral. até M. E a aresta B. Então, eu tenho essa parte e essa aqui, ó. Né, ó. Tá vendo? Eu tenho só isso aqui, ó. Esse e esse. Como é um tetraedro, né? Deixa eu voltar lá para o outro desenho, espera um pouquinho. Porque esse daqui a base é um quadrado, né? Tem que ser uma base triangular. Aqui, ó. Tá vendo? Ó? Dá uma olhadinha nesse desenho aqui, ó. Ele passou o apótema e a aresta. Vai dar para saber a altura. Dá para mim saber a altura aqui, ó, porque se a aresta,
tá meio complicado esse desenho Mas aqui. é a aresta ou é a apótema da Ah, pirâmide, o gente, vai G? acabar, ó. Falta só 10 minutinhos. Eu falei, é muito curto, né? Enfim, né? Vamos. Até aí que ele pediu para mim comprar o Zoom aqui, eu não vou comprar, não. Estou podendo. A semana que vem vai ficar bem mais prático, né? Que a semana que vem a gente vai numa outra plataforma. Essa plataforma não tem mais limite, a gente pode ter várias aulas online, que vai ser o Google Classroom, vai usar o Meeting, né? Vai ficar mais legalzinho. Bem, deixa eu voltar aqui no exercício que a gente estava falando. Ó, nos exercícios onde não é tetraedro, você não usa aquela fórmula. Usa a área da base e as áreas laterais. Tá? A gente só usa quando for tetraedro. Então, no 44, 45, 46, é o que a gente parou, né? O 46. Calcular a área lateral de uma pirâmide triangular regular. O que é uma pirâmide triangular regular? Tem todos os lados iguais. Então, para ser um É um triângulo. tetraedro, né? Então, mas aí, quando é um tetraedro, todas as arestas são iguais. Nessa daqui, ele está falando que a base é uma pirâmide triangular regular. A base tem todos os lados iguais. A base é um triângulo. A base é formada por um triângulo equilátero. Mas as laterais não são iguais. Então, ela não é um tetraedro. Tá? Só a base que é um triângulo equilátero. Ok? Sim. E o apótema da pirâmide? O apótema da pirâmide é a altura, não é o apótema da base. O apótema da pirâmide é a altura do triângulo lateral. Tá? Então, você tem a aresta lateral medindo 13. Ok? Ó, voltar aqui no desenho de um triângulo aqui, para vocês entenderem aqui. Ó. Então, eu tenho o G medindo 13 e o A medindo 12. Ok? O G mede 13, o apótema da pirâmide mede 13. E a aresta mede 12. Beleza? O que vai fazer? Ó? Vai ter que calcular Pitágoras para descobrir metade do lado. Metade. Aí depois vai fazer o quê? O dobro, que é o lado inteiro, vezes o G, que é a altura lateral, dividido por 2. Então, primeiro faz Pitágoras, descobre esse pedacinho aqui, metade da base. Para depois poder calcular a área desse triângulo, você vai fazer o quê? A base inteira vezes a altura, dividido por 2. Tá bom? Só um minuto, gente, só um minutinho. Pronto. Vou encostar a porta aqui. Ok? Então, nesse exercício é diferente, não é um tetraedro, tá? A gente tem que tomar cuidado. Quando for tetraedro, todas as arestas, tanto da base quanto das laterais, vão ser igual. E nesse não, ele falou que é uma pirâmide triangular regular. Significa que a base é regular. A base é formada por uma figura, um triângulo equilátero. Mas as laterais não, as laterais elas são maiores do que a base. Você vai ver que vai dar um valor maior da lateral do que da base. Gente, é curta a aula, é só isso. O que vocês preferem? Fazer mais uma aula online amanhã? Ou vocês preferem que amanhã eu gravo uma videoaula sobre outro conteúdo? O que vocês acham? Deu para suprir a dificuldade ou ainda precisa de mais uma? Ajuda eu aí. Vocês também. Nós não vivemos numa ditadura, é uma democracia. Eu quero saber as ideias de vocês. Porque pirâmide vai acabar aqui. A matéria de pirâmide acaba nesses exercícios aqui, tá?
não vou mais falar sobre pirâmide, não vou entrar em tronco da pirâmide. Então, ó, terminando os exercícios da página 507, nós vamos falar um pouco sobre corpos redondos, tá? Vamos falar sobre a área do cilindro, a área do cone. Então, pirâmide encerra aqui. Vocês preferem mais uma aula online amanhã ou eu posso gravar alguma coisa sobre o cilindro? Um de cada vez, por favor, não falem todos juntos. Mas fala, gente, por favor. Eu acho que pode já gravar, né, a aula. Pelo menos eu entendi tudo e ficou claro para mim, pirâmides. Ok. Maíra, Uma coisa, Não uma sei, pergunta. todo mundo. quem estava falando Uma coisa, né? No 46, no Hum. 46, podia usar também a fórmula do AL, Quem está falando? que Matheus, você falou que era melhor fazer base vezes altura dividido por 2. Mas pode também usar a fórmula do AL, que é lá número de faces vezes a lateral, apótema dividido por 2 também. Pode também. Pode usar a fórmula usando o apótema. É que como é um triângulo, é mais fácil usar, mas pode usar a metade, né? Para usar o apótema, você tem que usar aquela fórmula metade do perímetro, né? Semiperímetro vezes o apótema. Dá para usar. Mas eu acho melhor usar a ideia do base vezes altura dividido por 2. Se for usado o apótema, pode pensar dessa forma. Semiperímetro vezes apótema. Beleza? Beleza. Beleza. Então, ó, fazer o seguinte, hoje eu preparo uma aula sobre cilindro, fazer um pouco sobre introdução, como que funciona a área do cilindro, e na sexta-feira eu marco mais uma online para a gente estar se falando e tirando a dúvida. Ok? Ok. Ok. Posso pedir uma coisa para vocês? Pode. Sim. Quero pedir para todo mundo abrir a câmera aí, que eu quero ver vocês. Eu estou com saudade. Então, abre a câmera Tá aí bom, para a tá gente bom. dar um oi coletivo. Oi, Lu! E aí, Deixa eu colocar a Bia? camiseta aqui, né? Todo mundo de máscara? Cadê as máscaras? Oi, Vi! Saudade, Vitória. A Bia. Oi. O Matheus eu não quero ver, não. Pode fechar, Matheus. O restante eu quero. Eu quero ver todo dia. E aí, Edu? Nossa, eu tô Duda? inchadaço. Beleza, Duda? Marcelão? Oi, tudo bem? Quem tá faltando aí? Tá faltando alguém aí. Gabriela. E aí, Maíra, vamos tomar um banho de piscina? Peraí, Zé, que eu tô pelo celular aí, eu tenho que habilitar a câmera. Tá. Todo mundo de férias aí, todo mundo de folga, vão tudo para casa da Maíra, gente. Partiu. E o fórum tá parado, Rafa? Tá parado. Só vai aumentando cada dia que a gente vai ficando em casa. Mas daí não faz off. Não tem o home Não, office. a gente não. Só o povo lá que é Do judiciário escrevente mesmo, né? É, estagiário não faz nada, não. Então, aí também é uma época para a gente refletir um monte de coisa, né? Esse tempo em casa aí tem que servir para alguma coisa, porque é tão difícil, né? Alô, de foninho. É isso, gente. Eu vou sair, buscar minha esposa no serviço, levar ela para outro serviço. Ela está trabalhando, ela é fonoaudióloga, né? Então, como ela é da área da saúde, ela não pode parar. Então, a gente aqui em casa tem que tomar sempre um cuidado redobrado com tudo, né? Ela chega cheia de medo, já vai direto tomar banho, põe a roupa para lavar. Bem, é complicado. E aí eu tô de babá das crianças aí. Cuida do Matheus direitinho aí. Ah, tem leitinho com pera. Valeu, gente. Fica com Deus. Sexta-feira, então, eu vou mais uma aula online. E hoje eu posto uma aula sobre cilindro, tá bom? Tá bom. Vamos ver vocês. Tá bom. Fica com Deus. Falou, Zé. Tchau, tchau. Tchau, Zé. Tchau. Tchau, Zé.